Um cachorro paraplégico esperava o fim, mas quem diria que um gato, seu amigo inseparável, seria o herói dessa história? O que aconteceu na sala dos veterinários tocou a todos e se tornou uma lição que ninguém esqueceria. Nuvens escuras pairavam sobre as colinas de Piracicaba, como um aviso do que estava por vir. O abrigo Amanhecer, um refúgio para animais em necessidade, se erguia solitário entre campos de flores e plantações de agave. Clara Montemayor, a diretora do abrigo, olhava para o céu tempestuoso pela janela do seu escritório, segurando um envelope com resultados médicos que poderiam mudar a vida de um de seus residentes mais queridos. Benito, suspirou Clara, olhando para onde o Golden Retriever descansava sozinho. O cachorro, que havia perdido a mobilidade das patas traseiras em um acidente, estava imóvel em seu canto, com o olhar perdido no horizonte. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam uma tristeza profunda que partia o coração de todos os voluntários. Mercedes, a cuidadora mais antiga do abrigo, entrou no escritório com uma xícara de café quente. Clara, a doutora Camila está a caminho para discutir. O tema que ninguém queria tocar pairava no ar como uma sombra pesada. Benito havia deixado de responder aos tratamentos, rejeitava a comida e parecia ter perdido completamente a vontade de viver. As despesas médicas se acumulavam e as opções se esgotavam. Os primeiros trovões retumbaram à distância, fazendo as janelas do abrigo vibrarem. A tempestade que se aproximava prometia ser uma das mais intensas da temporada. Clara se preparava para fechar o abrigo quando um golpe desesperado na porta principal a sobressaltou. Clara! Clara! A voz urgente de Miguel, o jovem voluntário, ecoou pelos corredores. Você precisa vir ver isso. Sob a chuva torrencial, Clara correu até a entrada do abrigo, onde Miguel apontava para uma caixa de papelão encharcada. Relâmpagos iluminavam a cena, revelando algo que mudaria para sempre o destino do abrigo Amanhecer. Dentro da caixa, uma pequena gata branca e preta os olhava com olhos brilhantes e desafiadores. Apesar de estar encharcada, mantinha uma dignidade surpreendente. Não tentou fugir quando Clara se aproximou. Em vez disso, emitiu um suave miado que parecia tocar algo profundo no coração de todos os presentes. É como se ela tivesse escolhido vir aqui, murmurou Mercedes, que sempre acreditou em sinais do destino. Clara pegou a gata em seus braços, sentindo o pequeno corpo tremendo de frio. Lupita, sussurrou, o nome surgiu espontaneamente em sua mente. Você se chamará Lupita. Nesse momento, a doutora Camila chegou ao abrigo, protegida apenas por um guarda-chuva que lutava contra o vento. Seus olhos se abriram com surpresa ao ver a nova chegada. Parece que temos uma paciente inesperada, comentou, aproximando-se para examinar a gata. Enquanto a doutora realizava um rápido exame em Lupita, ninguém notou que, pela primeira vez em semanas, Benito havia levantado a cabeça, suas orelhas se movendo levemente em direção aos miados da recém-chegada. A tempestade se intensificou do lado de fora, mas dentro do abrigo, algo havia mudado. Era como se o ar estivesse carregado de possibilidades de esperança. Clara olhou para a pequena gata em seus braços e depois para Benito em seu canto, sem imaginar que o destino acabará de colocar em marcha uma série de eventos que transformariam não apenas suas vidas, mas a essência do abrigo Amanhecer. A noite mal começava, e com ela, uma história de amor, esperança e redenção que ninguém poderia ter antecipado. A manhã seguinte a tempestade trouxe um ar de renovação ao abrigo Amanhecer. Os raios de sol filtravam-se pelas janelas da enfermaria, onde Lupita descansava após uma noite de cuidados intensivos. A doutora Camila terminava de examiná-la enquanto Clara observava atentamente cada movimento. É surpreendente, comentou a veterinária, tirando as luvas. Apesar de ter passado a noite sob a chuva, ela está em excelentes condições. Tem um espírito forte, Clara. Mercedes entrou na enfermaria com o café da manhã para Lupita, mas sua expressão preocupada imediatamente alertou Clara. O que está acontecendo? É Benito, respondeu Mercedes, deixando o prato sobre a mesa. Ele novamente se recusa a comer. Já faz 3 dias assim. E os remédios? Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da situação. Os tratamentos de Benito consumiam grande parte do orçamento do abrigo,
E sem sinais de melhora, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Precisamos tomar uma decisão, disse a doutora Camila com voz suave, mas firme. A qualidade de vida dele está se deteriorando rapidamente. Como veterinária, preciso pensar no bem-estar dele. Antes que Clara pudesse responder, um movimento chamou sua atenção. Lupita, que até então havia permanecido tranquila em sua cama, se levantou de repente. Seus olhos brilhantes pareciam entender cada palavra da conversa. Espera, sussurrou Clara, observando como a gata saltava com elegância ao chão. Vamos deixá-la explorar o abrigo. Lupita avançou pelos corredores com passo decidido, como se conhecesse o caminho de memória. Clara, Mercedes e a doutora Camila seguiram em silêncio, trocando olhares de curiosidade. A gata parou em frente à área onde Benito permanecia isolado. O Golden Retriever jazia em sua cama especial, seu olhar perdido em algum ponto indefinido da parede. Seu pelo, antes dourado e brilhante, havia perdido seu brilho, apesar dos cuidados diários. As rodas do carrinho ortopédico de Benito estavam empoeiradas, esquecidas em um canto. Lupita se aproximou devagar, observando o cachorro que era muito maior que ela. Pela primeira vez em dias, Benito moveu a cabeça ao notar a presença dela. A gata parou a uma distância respeitável, sentando-se com uma certa dignidade enquanto o encarava. É impressionante, murmurou a doutora Camila. É a primeira vez que vejo ele reagir em semanas. Os dois animais ficaram assim, em um silêncio que parecia dizer muito. Então, para surpresa de todos, Lupita começou a se aproximar, movendo-se com cuidado. Ela parou ao lado de Benito e, com delicadeza, tocou o nariz dele com a pata. Benito piscou, como se estivesse acordando de um longo sono. Seus olhos, antes vazios, se encontraram com os de Lupita, e parecia que havia uma conexão profunda entre eles. Miguel, chamou Clara, em um tom baixo, para o jovem voluntário que passava. Traga o café da manhã do Benito, por favor. Quando Miguel voltou com a comida, Lupita já estava ao lado de Benito, seu corpo pequeno pressionado contra ele. Para a surpresa de todos, quando Miguel colocou o prato na frente do cachorro, Lupita se levantou e empurrou suavemente o focinho de Benito em direção à comida. Não posso acreditar, suspirou Mercedes, colocando a mão no peito. É como se ela soubesse exatamente o que ele precisa. Clara observava com lágrimas nos olhos. Benito, mesmo com movimentos lentos, começou a comer, enquanto Lupita o vigiava como uma enfermeira atenta. A doutora Camila notava tudo, com uma mistura de espanto e curiosidade. Isso pode mudar tudo, Clara, mas precisamos ter certeza. E os tratamentos? Vamos encontrar uma solução, interrompeu Clara, com uma determinação renovada. Tem que haver uma. O sol da manhã iluminava a sala, destacando a estranha dupla. Lupita se deitou novamente ao lado de Benito, sua cauda se movendo suavemente enquanto ele terminava sua primeira refeição completa em dias. Ninguém no abrigo poderia imaginar que isso era só o começo de uma história de cura e esperança. E que o destino ainda tinha mais surpresas. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas, ao abrigo amanhecer. O que começou como uma interação curiosa se transformou em uma rotina que surpreendia todos. Cada manhã, Lupita esperava pacientemente do lado de fora da sala de fisioterapia, observando os voluntários enquanto preparavam os equipamentos para a sessão de Benito. A doutora Camila havia criado um programa de reabilitação, mas a verdadeira terapeuta era a pequena gata. É fascinante, comentava a doutora, observando Lupita durante uma sessão. Ela se posiciona onde Benito precisa focar. É como se entendesse o propósito de cada exercício. Clara, que registrava cada progresso, notava mudanças que iam além do físico. O olhar de Benito, antes perdido, agora seguia sua companheira felina. Seus olhos recuperavam gradualmente o brilho que haviam perdido após o acidente. Durante as sessões, Lupita se colocava na frente de Benito, encorajando-o com toques suaves e pequenos miados. Quando a dor ou o cansaço ameaçavam vencê-lo, ela se aproximava e ronronava ao seu lado, como se sussurrasse segredos de esperança. Você vê isso? Sussurrou Mercedes a Clara, apontando como Lupita trazia brinquedos a Benito,
colocando-os cada vez mais longe, forçando-o a se esticar para alcançá-los. Ela é mais inteligente do que muitos humanos que conheço. Mas nem tudo era otimista no abrigo. Uma tarde, enquanto Clara revisava as contas, Mercedes entrou com uma expressão preocupada, segurando faturas. Os fornecedores de medicamentos estão ameaçando suspender o crédito e o banco. Clara levantou a mão, interrompendo-a. As olheiras sob seus olhos mostravam noites sem dormir, tentando encontrar soluções. Eu sei, Mercedes, mas não podemos desistir agora, não quando Benito está mostrando sinais de melhora. Nesse momento, Miguel entrou correndo no escritório, seu rosto iluminado pela emoção. Vocês têm que ver isso rápido. Ele levou Clara e Mercedes até o pátio, onde Benito estava em sua sessão de terapia. Para espanto de todos, o Golden Retriever conseguiu se manter em pé por alguns segundos com o apoio de seu arnês. Lupita caminhava à sua frente, olhando como se fosse a âncora que o mantinha conectado à esperança. Incrível, murmurou a doutora Camila, que havia chegado para sua visita diária. Um mês atrás, ele nem queria tentar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela observava a cena. O progresso era lento, mas inegável. Entretanto, a realidade econômica do abrigo ameaçava tudo o que haviam conquistado. Precisamos fazer algo, disse Clara, enxugando as lágrimas. Algo grande que não só arrecade fundos, mas que mostre à comunidade o milagre que está acontecendo aqui. Mercedes, que estava quieta, deu um passo à frente. E se organizássemos uma festa? Não uma festa qualquer, mas uma verdadeira celebração oaxaquena. Poderíamos chamá-la de festa de amigos. Os olhos de Clara brilharam enquanto as ideias começavam a fluir. Poderíamos contar a história de Benito e Lupita, mostrar ao mundo que o amor e a dedicação podem superar qualquer obstáculo. Enquanto a equipe discutia os detalhes do evento, Lupita e Benito descansavam juntos sob a luz do pôr do sol. A pequena gata acariciava suavemente o pelo de seu amigo, como sempre fez, enquanto Benito a observava com uma devoção que derretia o coração de todos. O que ninguém podia imaginar era que o destino ainda tinha mais desafios para esse extraordinário casal e que a verdadeira luta pela sobrevivência do abrigo Amanhecer apenas estava começando. Os preparativos para a festa de amigos transformaram o abrigo em um verdadeiro centro de atividade. Clara havia convocado toda a comunidade local, e a resposta superou suas expectativas. As mulheres do mercado prometeram trazer comida tradicional, os artesãos se ofereceram para enfeitar o lugar com suas melhores criações, e até a rádio local se animou em transmitir o evento. Clara, segurando o telefone, ligou para Miguel, emocionada. O vídeo de Benito e Lupita na fisioterapia já tinha mais de 10.000 visualizações. A história deles estava se espalhando. Mercedes, que decorava o pátio principal com flores de papel, sorria satisfeita. Afinal, quem não se emocionaria ao ver uma pequena gata resgatada se tornando o anjo da guarda de um cachorro que havia perdido a esperança? Mas a doutora Camila chegou, trazendo os últimos resultados dos exames de Benito, e a expressão dela fez o coração de Clara apertar. Preciso falar com você em particular, sussurrou a veterinária, levando Clara para o escritório. Dentro do escritório, Camila espalhou alguns documentos sobre a mesa. Os músculos de Benito estão muito deteriorados pela inatividade dos últimos meses. Apesar dos avanços, a situação é mais delicada do que pensávamos. Clara deixou-se cair na cadeira, o peso da notícia esmagando seus ombros. O que podemos fazer? Perguntou ela. Camila explicou que havia um tratamento experimental em uma clínica especializada, mas o custo. A voz dela se apagou ao ver a expressão de Clara. Nesse momento, alguns arranhões na porta interromperam a conversa. Lupita entrou com sua elegância habitual, seguida pelo som das rodas do carrinho de Benito. A pequena gata havia aprendido a ajudar Benito a se mover pelo abrigo, guiando-o com paciência. É incrível, murmurou Camila, observando Lupita se posicionar ao lado de Benito, apoiando sua pata sobre a dele em um gesto de conforto. É como se soubesse que estamos falando do futuro dele. Clara se aproximou, ajoelhando-se diante deles. Prometo que encontraremos uma solução. A festa de amigos tem que funcionar. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e ansiedade.
Enquanto os preparativos avançavam, a equipe notou mudanças sutis no comportamento de Lupita. A gata se tornará mais protetora com Benito, quase não se separando dele durante as consultas médicas. Olhem isso, apontou Miguel. Uma tarde, enquanto gravava um novo vídeo para as redes sociais, Lupita desenvolveu uma nova técnica, colocava pequenos prêmios em diferentes pontos do pátio, criando um circuito de reabilitação improvisado para Benito. Essa gata é mais terapeuta do que todos nós juntos, brincou Mercedes, embora seus olhos brilhassem com lágrimas contidas ao ver a dedicação do pequeno felino. À medida que a festa se aproximava, o abrigo começou a receber visitas de jornalistas locais interessados na história. Clara, embora agradecida pela atenção, sentia a pressão crescendo. As contas se acumulavam e o tempo se esgotava. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação das luzes para o evento, Clara encontrou Lupita em uma atitude estranha. A gata estava sentada em frente ao armário de medicamentos, miando insistentemente. "O que acontece, pequena?" perguntou Clara, se aproximando. Ao abrir o gabinete, descobriu que restavam poucas doses do medicamento principal de Benito. A descoberta atingiu Clara como um soco no estômago. Sem esses medicamentos, todo o progresso de Benito poderia ser perdido. A festa de amigos já não era apenas uma esperança, era sua última oportunidade. Naquela noite, enquanto a equipe terminava os preparativos, Clara observava de seu escritório como Lupita se aninhava ao lado de Benito, protegendo-o como sempre fizera. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o peculiar casal, enquanto no ar pairava uma pergunta sem resposta: seria suficiente o amor e a dedicação de uma pequena gata para salvar não apenas seu amigo, mas todo o abrigo? O destino tinha uma resposta que ninguém poderia antecipar. O dia anterior à festa trouxe uma energia elétrica ao abrigo ao amanhecer. Os preparativos estavam quase completos. Guirlandas de papel picado multicolorido decoravam o pátio principal, o aroma de flores frescas se misturava ao de pão recém-assado, e as mesas artesanais se alinhavam sob os toldos coloridos. "Está tudo ficando lindo", comentou Mercedes enquanto arrumava os últimos centros de mesa. "Minha sobrinha confirmou que virá com seu grupo de mariachis, e as senhoras do mercado trarão os melhores pratos tradicionais de Piracicaba." Mas a aparente calma dos preparativos contrastava com a tensão na enfermaria. A doutora Camila realizava o último cheque completo de Benito antes do evento, e sua expressão se tornava mais séria a cada minuto. "Clara", chamou a veterinária com voz tensa. "Preciso que você venha um momento." Enquanto Clara se dirigia à enfermaria, Lupita, que havia estado supervisionando cada movimento da doutora, começou a mostrar sinais de inquietação. Suas orelhas se moviam nervosamente e sua cauda se agitava de um jeito que Mercedes nunca havia visto antes. "Os últimos exames não são animadores", explicou Camila em voz baixa, mostrando os resultados a Clara. "A degradação muscular está avançando mais rápido do que esperávamos. Sem o tratamento especializado, Benito poderia." Um miado agudo interrompeu a conversa. Lupita se colocou entre elas e Benito, seu pequeno corpo tenso como uma corda de violino. Seus olhos, geralmente serenos, agora brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. "É como se ela entendesse cada palavra", sussurrou Clara, observando a gata se aninhar protetivamente ao lado de Benito. A voz de Miguel ressoou da entrada. "Os do jornal local estão aqui para a entrevista prévia ao evento." Clara secou discretamente as lágrimas e se preparou para enfrentar os jornalistas. A história de Benito e Lupita havia capturado a atenção da comunidade, e precisavam aproveitar cada oportunidade para conseguir apoio. Enquanto Clara conduzia a entrevista no pátio, a doutora Camila e Mercedes discutiam em voz baixa no escritório. "Quanto tempo ele tem se não conseguirmos o tratamento?", perguntou Mercedes, sua voz mal um sussurro. "Sem intervenção especializada?" "Semanas, talvez dias", respondeu Camila, passando a mão pelo rosto cansado. "A dor aumentará e teremos que tomar decisões difíceis." O que nenhuma das duas notou foi a pequena sombra que se deslizou sob a porta, ouvindo cada palavra. Lupita, com sua inexplicável capacidade de compreensão, parecia absorver a gravidade da situação. O resto da tarde transcorreu em um turbilhão de atividade. Voluntários entravam e saíam, carregando decorações,
comida e equipamentos de som. O pátio do abrigo estava se transformando em algo especial, iluminado por pequenas luzes que Miguel havia pendurado nas árvores. Clara, cansada e um pouco nervosa, fazia uma última checagem nos detalhes quando percebeu algo diferente. Lupita, a gata, havia começado uma nova rotina com Benito, e parecia mais intensa do que nunca. Ela o guiava pelo pátio com uma pressa que não era comum, incentivando-o a se mover e a se esforçar. "Olhem isso", chamou Miguel, enquanto gravava com seu celular. Benito, ao lado de Lupita, tentava ficar em pé por mais tempo do que antes. Suas patas tremiam, mas seus olhos mostravam uma nova determinação. "É como se ele soubesse que o tempo está se esgotando", murmurou a doutora Camila, observando a cena com um olhar profissional. Enquanto o sol se punha sobre o abrigo ao amanhecer, a equipe se apressava nos últimos preparativos para o dia seguinte. Ninguém imaginava que a festa de amigos traria algo além da esperança de arrecadar fundos. Em seu canto, Lupita cuidava do pelo de Benito com um carinho quase ritual, como se estivesse se preparando para algo importante. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que parecia guardar um segredo que só o destino conhecia. A noite caiu sobre Piracicaba, trazendo a promessa de um dia que mudaria a história do abrigo e de todos os que ali viviam. O dia da festa amanheceu com uma luz dourada, e o lugar estava cheio de movimento. Voluntários corriam de um lado para o outro, o cheiro de chocolate e pão doce pairava no ar, e os mariachis afinavam seus instrumentos. Clara, que mal havia dormido, supervisionava tudo com nervosismo. O sucesso do evento não era apenas sobre o abrigo, mas a única esperança para Benito. Mercedes estava ao seu lado, garantindo que tudo estivesse em ordem. "Os primeiros convidados estão chegando", anunciou Miguel, orgulhoso com sua nova câmera, um presente de um jornalista local que ficou impressionado com os vídeos de Benito e Lupita. As pessoas começaram a encher o pátio decorado, famílias, jornalistas e até algumas figuras importantes de Piracicaba se misturavam entre as mesas coloridas, admirando as artesanias e provando os pratos tradicionais. "Cadê a Lupita?", perguntou Clara, de repente, percebendo que a pequena gata, que normalmente não se afastava de Benito, estava ausente. "Ela estava com ele há pouco", respondeu Mercedes, olhando para a área que haviam preparado para o casal estrela do evento. A doutora Camila se aproximou, com uma expressão preocupada. "Clara, preciso falar com você sobre Benito. Esta manhã, durante o exame." Mas antes que pudesse terminar, um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Lupita havia aparecido, guiando Benito em direção ao centro do pátio. A pequena gata caminhava com uma dignidade impressionante, enquanto o Golden Retriever a seguia com passos trêmulos, mas determinados. "Estão transmitindo ao vivo", sussurrou Miguel, emocionado, apontando para os repórteres que filmavam o extraordinário casal. O que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Lupita começou a criar um caminho com pequenos brinquedos e prêmios, como fazia nas sessões de terapia. Benito, animado pela presença da gata, começou a seguir o percurso. "Incrível", murmurou a doutora Camila, observando seus movimentos mais fluidos do que nunca. A multidão ficou em silêncio, cativada pelo espetáculo. Lupita guiava Benito com firmeza e gentileza, miando suavemente para animá-lo quando ele hesitava, tocando suas patas com as suas quando precisava de apoio. Clara sentia lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver aquela demonstração de amor e dedicação. Os convidados começaram a sacar seus celulares, compartilhando o momento nas redes sociais, admirados com a conexão única entre o cachorro e a gata. Entre os presentes, um casal chamou a atenção de Mercedes. O homem e a mulher observavam a cena com interesse, sussurrando e tomando notas. "São Ricardo e Helena Fuentes", explicou um jornalista local a Clara. "Eles são conhecidos pelo trabalho em reabilitação animal. Vieram da capital depois de ver os vídeos de Miguel." O evento continuava a se desenrolar com sucesso, as doações começando a chegar, e a história de Benito e Lupita tocando cada vez mais corações. No entanto, ninguém percebeu que a doutora Camila revisava com crescente preocupação os resultados dos últimos exames de Benito. Enquanto a festa alcançava seu auge com música e dança, a veterinária finalmente conseguiu se aproximar de Clara. "Não podemos esperar mais", sussurrou com urgência.
O estado de Benito é crítico. Precisamos tomar uma decisão esta noite. O mundo pareceu parar para Clara em meio à celebração. Enquanto as pessoas riam e dançavam, uma sombra escura ameaçava tudo pelo que haviam lutado. Lupita, percebendo a gravidade do momento, se manteve mais perto de Benito, seus olhos brilhando com uma intensidade que desafiava o destino. A noite avançava, e com ela se aproximava o momento de tomar uma decisão que mudaria para sempre a vida de todos no abrigo amanhecer. A festa continuava em pleno apogeu, mas no escritório de Clara, uma reunião urgente acontecia longe da música e da alegria do pátio. Os últimos resultados são conclusivos, explicava a doutora Camila, estendendo os exames sobre a mesa. A dor está aumentando e os medicamentos já não são suficientes. Se não agirmos agora. Clara sentia o ar se tornando mais denso a cada palavra. Mercedes, de pé ao lado da janela, observava a festa no pátio, onde as pessoas continuavam a celebrar, alheias ao drama que se desenrolava no escritório. Temos que considerar a opção mais humana, continuou Camila, com voz suave, mas firme. Programar o procedimento para amanhã cedo, antes que a dor se torne insuportável. Um silêncio pesado invadiu a sala, quebrado apenas pelo distante som da música e das risadas. Clara sentia que cada batida de seu coração era como um martelo batendo contra suas têmporas. Senhorita Clara, a voz de Miguel interrompeu da porta. Os senhores Fuentes perguntam se podem falar com você. Dizem que é importante. Antes que Clara pudesse dizer algo, um barulho familiar chamou a atenção de todos. Lupita, que estava estranhamente ausente na última hora, apareceu na entrada do escritório. Seu jeito estava diferente, a cauda se movia com uma urgência que ninguém tinha visto antes, e seus olhos brilhavam de uma forma quase sobrenatural. Algo não está bem, murmurou Mercedes, que conhecia bem os hábitos da gata. Nunca a tinha visto assim. Lupita começou a miar. Era um som agudo e persistente, carregado de desespero, que parecia se mover entre a porta e Clara, como se estivesse tentando guiá-la para algum lugar. Ela está tentando nos dizer algo, disse Clara, levantando-se da cadeira. Miguel, onde está Benito? Na enfermaria, respondeu o jovem. A doutora Camila pediu que o levássemos lá depois da última revisão. O grupo seguiu Lupita pelos corredores do abrigo, se afastando do barulho da festa. Quando se aproximaram da enfermaria, um som fez todos pararem abruptamente, os gemidos suaves, mais claros, de Benito. A doutora Camila se adiantou e abriu a porta rapidamente. Benito estava em sua cama especial, claramente desconfortável. Lupita correu até ele, posicionando-se ao seu lado com uma postura protetora que todos conheciam bem. Temos que fazer isso agora, disse Camila, indo em direção à sua maleta. Não podemos esperar até amanhã. Foi então que Lupita fez algo extraordinário. Ela se colocou entre a doutora e Benito, seu pequeno corpo tenso como uma corda de violino. O miado que saiu dela não era como nenhum outro que já tinham ouvido. Era uma mistura de súplica e determinação. Clara! A voz de Mercedes tremia. Senhores Fuentes, não deveríamos ao menos ouvir o que tem a dizer? Como se respondesse a um sinal invisível, Ricardo e Helena Fuentes apareceram na porta da enfermaria, com expressões que misturavam preocupação e esperança. Temos estado observando Benito a tarde toda, começou Ricardo, dando um passo à frente. E acreditamos que temos uma solução. Helena se aproximou de Benito e Lupita, observando-os com olhos experientes. O que vimos aqui é extraordinário. A conexão entre eles, a forma como Lupita o guia em sua reabilitação, é algo que raramente presenciamos em nossa carreira. Lupita mantinha sua posição protetora, mas seus olhos agora estavam fixos no casal, como se estivesse avaliando suas intenções. O tempo parecia ter parado na pequena enfermaria, enquanto o destino de Benito pendia de um fio. Por favor, sussurrou Clara, sua voz quase inaudível. Digam-me que há outra opção. Os Fuentes trocaram um olhar significativo, e Helena tirou uma pasta de sua bolsa. Temos uma proposta que poderia mudar tudo, começou. Mas precisamos que todos escutem com atenção, especialmente nossa pequena guardiã felina. A noite avançava sobre o refúgio ao amanhecer,
e enquanto a festa continuava no pátio, naquela pequena enfermaria estava prestes a acontecer um momento que definiria o destino não só de Benito e Lupita, mas de todos os presentes. A enfermaria do Refúgio Amanhecer havia se tornado o epicentro de uma batalha silenciosa entre a esperança e a desesperança. Enquanto a música da festa soava distante, Helena Fuentes espalhou sobre a mesa de exame uma série de documentos e fotografias. Dirigimos um centro especializado em reabilitação animal, explicou Ricardo, sua voz carregada de paixão. Desenvolvemos técnicas inovadoras para casos que outros consideravam perdidos. Lupita permanecia firme ao lado de Benito, mas suas orelhas se moviam, atentas a cada palavra. A doutora Camila estudava as imagens e documentos com crescente interesse. Esses casos, murmurou Camila, apontando para as fotografias de cães que haviam recuperado a mobilidade, são verdadeiramente extraordinários. Helena se aproximou de Benito com movimentos suaves, observando como Lupita a seguia com o olhar. O que torna essa situação única é precisamente ela, apontou para a pequena gata. Em todos os nossos anos de prática, nunca havíamos visto uma terapeuta natural tão eficaz. Os vídeos que Miguel compartilhou nas redes sociais nos mostraram algo surpreendente, continuou Ricardo. A forma como Lupita instintivamente aplica princípios de reabilitação que nós levamos anos para desenvolver é extraordinária. Clara, que havia estado prendendo a respiração, finalmente falou, mas o custo do tratamento. Queremos levar os dois para o nosso centro, interrompeu Helena suavemente. Sem custo algum. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Mercedes colocou as mãos no peito, enquanto Miguel gravava a cena com o celular, tentando capturar o momento. Clara gaguejou, sem saber o que dizer. É fundamental, disse Ricardo, com um tom sério. O vínculo entre eles é essencial para a recuperação. Separá-los só traria problemas. A doutora Camila, que estava analisando os documentos médicos, levantou o olhar, com lágrimas nos olhos. Isso pode funcionar, murmurou. Realmente pode funcionar. Mas antes que alguém pudesse comemorar, a atmosfera mudou. A doutora Camila se aproximou de Benito com uma seringa, parte do protocolo de medicação noturna. O que aconteceu a seguir ficaria na memória de todos. Lupita, percebendo a seringa, começou a miar de um jeito que fez todos pararem. Não era um miado de medo, mas um apelo desesperado. Ela se colocou na frente de Benito, olhando fixamente para a doutora Camila, como se dissesse algo importante. Ela está pedindo tempo, sussurrou Helena, admirada. É como se ela soubesse que há outra opção. A pequena gata começou a se mover entre Benito e os outros, miando de forma contínua. Seus olhos brilhavam com uma determinação intensa, e sua cauda se movia de um jeito que parecia hipnotizar todos na sala. Esperem, disse Clara, com a voz embargada. Acho que ela está tomando a decisão. Mercedes, que sempre acreditou em sinais do destino, se aproximou de Clara. Minha avó dizia que alguns animais têm um dom especial, uma sabedoria que vai além da nossa compreensão. Os Fuentes observavam a cena, surpresos. Em todos os anos de experiência, nunca tinham visto uma demonstração tão clara de intuição e proteção animal. Clara, disse Helena suavemente, podemos ter tudo pronto para transferi-los amanhã. Nosso centro está preparado para começar o tratamento imediatamente. A doutora Camila baixou a seringa, rendida à evidência de que algo extraordinário estava acontecendo. Do ponto de vista médico, não podemos ignorar o impacto positivo que Lupita teve na recuperação de Benito até agora. O tempo parecia ter parado naquela pequena enfermaria. A música da festa se tornará um murmúrio distante, enquanto todos aguardavam a decisão que poderia mudar o destino de duas almas tão unidas. Lupita, como se sentisse a gravidade do momento, se aninhou ao lado de Benito, seu corpo pequeno pressionado contra o dele, em um gesto de proteção e amor. Seus olhos fixos em Clara pareciam conter toda a sabedoria do mundo. A manhã seguinte a festa trouxe uma energia diferente ao Refúgio Amanhecer. A notícia do que aconteceu na enfermaria se espalhou rapidamente entre os voluntários e visitantes que ficaram até tarde na celebração. Clara! Miguel chamou, correndo para o escritório com o celular na mão. O vídeo de Lupita protegendo Benito se tornou viral.
Os meios de comunicação locais queriam entrevistas, e as doações não paravam de chegar. Clara, que mal havia dormido, olhava pela janela enquanto os primeiros raios de sol iluminavam o pátio, onde ainda havia vestígios da festa. Mercedes entrou com uma bandeja de café e pão doce, seu rosto radiante de otimismo. Os senhores Fuentes chegaram cedo, anunciou. Estão preparando tudo para a transferência. Na enfermaria, Helena Fuentes fazia o último cheque em Benito, enquanto Ricardo organizava os documentos necessários. Lupita não se afastou nem um momento de seu companheiro, observando cada movimento com atenção. É fascinante, comentou Helena, notando como Lupita parecia antecipar cada necessidade de Benito. Em todos os meus anos de prática, nunca vi uma conexão tão profunda entre duas espécies diferentes. A doutora Camila, que passou a noite revisando os protocolos de tratamento, se juntou à conversa. A forma como Lupita tem guiado sua reabilitação é como se ela soubesse exatamente o que Benito precisa. Por isso é crucial mantê-los juntos durante o tratamento, explicou Ricardo, se aproximando com os papéis. Lupita não é apenas uma companheira, é uma terapeuta natural cujas técnicas poderíamos estudar e aplicar em outros casos. Clara assinava os documentos quando um pequeno alvoroço na entrada do refúgio chamou a atenção de todos. Um grupo de pessoas se reuniu, segurando cartazes e faixas. São visitantes da festa, explicou Miguel, espiando pela janela. Eles voltaram para mostrar apoio. Alguns até trouxeram doações adicionais para o abrigo. Mercedes, que saiu para receber os visitantes, voltou com lágrimas nos olhos. Clara, você não vai acreditar nisso. A história de Benito e Lupita inspirou a comunidade. Eles se comprometeram a apoiar regularmente o abrigo. No meio da agitação, Lupita continuava sua rotina com Benito. Com suaves toques de sua pata, ela o encorajava a fazer pequenos movimentos, como se quisesse prepará-lo para a viagem que os aguardava. Olhem isso, sussurrou Helena, apontando como a pequena gata havia criado um novo padrão de exercícios, guiando Benito para esticar os músculos de maneira específica. Ela está adaptando a terapia de acordo com suas necessidades. A doutora Camila tomava notas detalhadas, maravilhada pela precisão dos movimentos. É como se ela tivesse estudado fisioterapia em outra vida, brincou, embora sua voz tremesse de emoção. Enquanto a equipe preparava a ambulância especial para transportar Benito e Lupita para o centro de reabilitação, Clara se reuniu com seu pessoal no pátio. O sol da manhã banhava o abrigo com uma luz dourada, como se anunciasse um novo começo. Isto não é um adeus, assegurou Clara a seus colaboradores, muitos dos quais choravam. Não, é o início de algo extraordinário. Os Fuentes prometeram enviar atualizações diárias e permitir visitas regulares da equipe do abrigo. Além disso, seu interesse em estudar e documentar a relação única entre Benito e Lupita prometia abrir novos caminhos na reabilitação animal. Mercedes, sempre atenta aos sinais do destino, notou algo peculiar enquanto observava os preparativos para a transferência. Olhem para o céu, sussurrou, apontando para um arco-íris que se formava sobre o abrigo. Minha avó sempre dizia que um arco-íris em um momento importante é sinal de bênção. A manhã avançava, trazendo a promessa de um novo capítulo na história do abrigo. O amanhecer, que começou como uma noite de tempestade com a chegada de uma pequena gata, se transformava agora em um amanhecer cheio de esperança e possibilidades. O Centro de Reabilitação Animal dos Fuentes, nos arredores da cidade, era um complexo moderno cercado de jardins e áreas verdes. Durante a primeira semana, Benito e Lupita estavam se acostumando com a nova rotina em um espaço que foi preparado especialmente para eles. Helena, observando tudo através do vidro, comentava com sua equipe, é impressionante. Lupita já criou seu próprio horário de terapia, mesmo antes de começarmos as sessões. A pequena gata havia transformado aquele lugar amplo em seu próprio território de reabilitação. Cada manhã, ela começava a guiar Benito em uma série de exercícios que pareciam feitos sob medida para ajudar a fortalecer seus músculos fracos. Olhem isso, disse Ricardo, gravando com seu tablet. A maneira como ela organiza os objetos para criar circuitos de exercício. É como se ela entendesse tudo sobre fisioterapia. Clara, que estava ali pela primeira vez, observava ao lado de Mercedes, admirada.
Esses são os novos equipamentos? Perguntou, apontando para os dispositivos ao redor de Benito. Sim, respondeu Helena, animada. Mas o mais interessante é como Lupita os incorporou à rotina. Vejam. Todos ficaram impressionados ao ver Lupita guiando Benito até um dos aparelhos de suporte. Com toques suaves de sua pata e miados encorajadores, ela o ajudava a se apoiar e a manter o equilíbrio. Os resultados preliminares são bons, explicou Ricardo, mostrando os últimos exames. A resposta muscular de Benito melhorou bastante em apenas uma semana. Mercedes, que trouxe algumas guloseimas do abrigo, notou algo curioso. Olhem como Lupita usa as guloseimas, sussurrou. Ela as coloca de um jeito que Benito precisa se esforçar um pouco mais a cada vez. A equipe médica havia instalado câmeras para registrar cada interação. Todos estavam fascinados com as técnicas naturais de reabilitação que Lupita usava. A gata parecia ter um talento especial para perceber quando Benito precisava de descanso e quando podia ser desafiado. Estamos começando a usar algumas de suas técnicas com outros pacientes, comentou Helena, mostrando vídeos de outras sessões. Os resultados são surpreendentes. Na hora do almoço, enquanto Benito descansava, Lupita fazia sua própria ronda de supervisão. Ela caminhava ao redor da equipe médica, observando cada ajuste que eles faziam. É como ter uma supervisora exigente, brincou um dos terapeutas. Ela não nos deixa errar. Durante a visita, Clara recebeu boas notícias. O vídeo viral da intervenção de Lupita havia atraído atenção internacional para o abrigo Amanhecer. Doações e apoio chegavam de todos os lados. Seu abrigo se tornou um símbolo de esperança, disse Ricardo. Estão mostrando que amor e dedicação podem superar qualquer obstáculo. Naquela tarde, durante uma sessão intensa, algo incrível aconteceu. Benito, incentivado pelos miados de Lupita, conseguiu ficar em pé por quase 1 minuto, sem apoio. Incrível, exclamou Helena, enquanto a equipe registrava o momento. A recuperação estava indo muito melhor do que o esperado. Mercedes, que sempre acreditou nos milagres do amor, não conseguiu segurar as lágrimas. Minha avó sempre dizia que o amor verdadeiro não conhece limites. Enquanto o sol se punha sobre o centro de reabilitação, Clara se preparava para voltar ao abrigo, cheia de esperança. Antes de sair, deu uma última olhada através do vidro. Lupita acariciava o pelo de Benito, como sempre fez, enquanto ele a olhava com gratidão. Não eram apenas pacientes, pensou Helena, colocando a mão no ombro de Clara. Eles estavam escrevendo um novo capítulo na reabilitação animal. A noite caía, mas no espaço de Benito e Lupita, uma luz de esperança brilhava mais forte do que nunca, iluminando o caminho para a recuperação. 1 mês se passou desde que Benito e Lupita chegaram ao Centro de Reabilitação dos Fuentes. A história deles atraiu a atenção de especialistas em reabilitação animal de todo o país, e o centro se tornou um ponto de encontro para veterinários e terapeutas que queriam ver o milagre de perto. Os avanços eram impressionantes, explicava Helena a um grupo de visitantes enquanto observavam através do vidro. A recuperação muscular de Benito superou todas as expectativas. Na área de terapia, Lupita havia criado rotinas cada vez mais sofisticadas. A gata parecia ter decorado todo o cronograma de tratamentos, antecipando cada sessão com uma precisão que surpreendia a equipe. Vejam isso, disse Ricardo, ativando as telas que mostravam as gravações das últimas semanas. A forma como Lupita adapta os exercícios ao nível de energia de Benito é algo que nunca vimos antes. Clara, que agora visitava o centro 2 vezes por semana, chegou acompanhada de Mercedes e Miguel. O jovem voluntário havia sido contratado por uma revista para documentar a história de recuperação. Vocês têm que ver isso, exclamou Miguel, correndo em direção à área de exercícios. Benito está caminhando sozinho. Todos se aproximaram para ver. De fato, Benito avançava pelo circuito de reabilitação com passos lentos, mas firmes, enquanto Lupita caminhava ao seu lado, atenta a cada movimento. A coordenação entre eles é perfeita, comentou Helena, anotando tudo. Lupita antecipava cada passo, cada momento de fraqueza, oferecendo apoio exatamente quando necessário. Mercedes, que trouxe as guloseimas favoritas de ambos, notou algo curioso no comportamento de Lupita.
Vejam como ela distribui as recompensas, apontou. Ela só deixa Benito pegá-las quando ele completa cada exercício corretamente. É uma mestra exigente, brincou um dos terapeutas, embora sua voz mostrasse admiração genuína. Durante a sessão de hidroterapia, algo extraordinário aconteceu. Benito, que antes tinha medo da água, entrou confiante na piscina terapêutica depois que Lupita nadou ao seu lado, mostrando que não havia nada a temer. Helena murmurou, admirada, que parecia que Lupita sabia exatamente o que Benito precisava fazer. O vínculo entre eles era algo que não se explicava com ciência. A equipe médica começou a documentar o que chamavam de Método Lupita, um conjunto de técnicas de reabilitação inspiradas nas intervenções naturais da pequena gata. Ricardo explicou a Clara que isso poderia mudar a forma como tratamos a reabilitação animal. Ele mostrava os primeiros rascunhos do estudo, dizendo que Lupita estava provando que o lado emocional é tão importante quanto o físico. Em uma tarde cheia de emoção, Benito fez algo que parecia impossível semanas antes. Subiu vários degraus sem ajuda mecânica, apenas com o apoio moral de Lupita, que o guiava passo a passo. Isso é histórico, exclamou Helena, enquanto a equipe registrava o momento. Normalmente, a recuperação da mobilidade nas escadas leva meses. Mercedes, enxugando as lágrimas, lembrou-se das palavras da avó. O amor verdadeiro pode mover montanhas, sussurrou. O centro de reabilitação havia mudado. As paredes, antes frias e clínicas, agora estavam cheias de fotos que mostravam o progresso de Benito e Lupita. Cada imagem contava uma história de perseverança e amor, inspirando toda a equipe, como comentou Ricardo. Até os casos mais difíceis estão melhorando desde que começamos a usar as técnicas de Lupita, disse ele. Ao final do dia, enquanto o sol se punha, Clara observava através do vidro como Lupita se aninhava ao lado de Benito, como sempre fez desde aquela primeira noite no abrigo. Não é só uma história de reabilitação, pensou Helena, juntando-se a Clara. Eles são a prova de que o amor pode superar qualquer obstáculo. A noite caía suavemente, e Benito e Lupita descansavam juntos, alheios à revolução que haviam iniciado na reabilitação animal. Sua história estava apenas começando a escrever capítulos extraordinários. 2 meses se passaram desde que Benito começou o tratamento no Centro de Reabilitação dos Fuentes. Sua transformação superou até as expectativas mais otimistas. A história de sua recuperação, junto com a dedicação de Lupita, se tornou um fenômeno que atraía visitantes de todos os lugares. Naquela manhã ensolarada, Helena reuniu a equipe, incluindo Clara, que estava lá para sua visita semanal e tinha notícias importantes. Os últimos resultados são surpreendentes, anunciou Helena, colocando radiografias e exames sobre a mesa. A recuperação muscular de Benito alcançou níveis que achávamos impossíveis. Ricardo mostrou vídeos recentes. Vejam como ele está se movendo agora. Não só caminha com mais segurança, mas até começou a trotar em distâncias curtas. Na área de exercícios, Lupita continuava seu trabalho incansável. Ela havia criado novas rotinas que surpreendiam os especialistas. A pequena gata parecia saber exatamente quando Benito podia se esforçar mais e quando precisava descansar. É como se ela tivesse um doutorado em fisioterapia, brincou um dos terapeutas, observando como Lupita ajustava os exercícios de acordo com o humor de Benito. Mercedes, que trouxe notícias do abrigo Amanhecer, compartilhou que o método de Lupita estava sendo implementado em outros centros de reabilitação, com resultados promissores. Enquanto a equipe discutia os avanços, um casal elegante entrou no centro. Eram Eduardo e Ana Valverde, conhecidos pelo trabalho em proteção animal e pela casa adaptada para animais com necessidades especiais. Temos acompanhado a história de Benito e Lupita desde o início, disse Ana, com os olhos brilhando. Quando vimos o vídeo de Lupita protegendo Benito naquela noite no abrigo, soubemos que eles eram especiais. Eduardo, um arquiteto que projetava espaços acessíveis, acrescentou, adaptamos nossa casa pensando neles. Rampas, superfícies antiderrapantes, áreas de exercício. Clara sentiu o coração acelerar. A ideia de um lar permanente para Benito e Lupita era algo que ela sempre desejou, mas encontrar uma família que entendesse a importância de mantê-los juntos parecia quase impossível. Poderiam nos mostrar como interagem durante uma sessão de terapia?
pediu Ana, suavemente. A equipe os levou até a área de exercícios, onde Benito e Lupita estavam fazendo sua rotina matinal. O que presenciaram deixou todos sem palavras. Lupita havia criado um novo circuito de obstáculos com elementos da academia. Ela guiava Benito com uma precisão impressionante, incentivando-o com suaves miados e toques de sua pata quando ele hesitava. É incrível, sussurrou Ana, emocionada. A forma como se comunicam, como se entendem. Eduardo, que tomava notas mentalmente, comentou: podemos replicar essa configuração em casa. Temos o espaço perfeito no jardim. Enquanto observavam a sessão, Benito fez algo extraordinário. Ele correu. Não foi uma corrida longa ou rápida, mas, por alguns segundos, suas patas se moveram com uma liberdade que meses atrás parecia impossível. A sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Lupita, com um orgulho que transbordava, esfregou a cabeça contra o pescoço de Benito. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Este é o momento, disse Helena, com uma voz suave, voltando-se para Clara. Eles tinham avançado mais do que qualquer um poderia ter imaginado, e agora precisavam de um lar onde pudessem seguir juntos. Os Valverde se aproximaram de Clara, com uma determinação visível em seus rostos. Sabemos que é uma decisão importante, começou Ana, mas gostaríamos de oferecer um lar permanente a vocês dois. Mercedes, que lutava contra as lágrimas, sussurrou: minha avó sempre dizia que, quando o amor é verdadeiro, o universo faz de tudo para mantê-lo unido. O sol da tarde entrava pelas janelas do centro, criando um brilho dourado ao redor de Benito e Lupita, que descansavam juntos após a sessão, alheios à conversa que poderia mudar suas vidas. Clara observava a cena, seu coração um turbilhão de emoções. O destino parecia, mais uma vez, ter planos especiais para aquele casal extraordinário. Quando o amanhecer tingiu o céu de rosa sobre o centro de reabilitação dos Fuentes, Clara chegou para o que seria um dia decisivo. Os Valverde haviam convidado toda a equipe para visitar sua casa, para que pudessem ver se o espaço era realmente adequado para Benito e Lupita. É importante que todos se sintam seguros com essa decisão, disse Helena enquanto organizava a visita, especialmente nossa pequena supervisora, Felina. A propriedade dos Valverde era mais impressionante do que qualquer um havia imaginado. Situada em uma área tranquila, a casa se estendia por um amplo terreno verde, com jardins projetados especialmente para animais com necessidades especiais. Eduardo trabalhou meses nas adaptações, explicou Ana enquanto guiava o grupo pela propriedade. Cada rampa, cada superfície, cada área de exercício foi pensada com Benito em mente. O arquiteto mostrava com orgulho as diferentes características. Instalamos superfícies antiderrapantes em todos os caminhos, rampas com a inclinação perfeita para os exercícios e até uma área de hidroterapia no Jardim dos Fundos. Mercedes, caminhando ao lado de Clara, sussurrou emocionada: é como se este lugar tivesse sido feito só para eles. Enquanto a equipe explorava a propriedade, algo extraordinário aconteceu no jardim principal. Lupita, que havia inspecionado cada canto, começou a criar um circuito de exercícios improvisado. Olhem isso, apontou Ricardo, gravando com seu telefone. Ela está avaliando o espaço de uma forma terapêutica. A pequena gata se movia com precisão, testando as superfícies e medindo distâncias com seus passos. Benito a seguia, cada vez mais confiante, seus movimentos mais fluidos do que nunca. É como se estivesse dando sua aprovação profissional, brincou Helena, embora seus olhos brilhavam com uma emoção contida. Ana Valverde se aproximou de Clara, com lágrimas nos olhos. Quando perdemos nosso último cachorro, prometemos que nosso próximo companheiro seria especial, alguém que precisasse de um lar adaptado. Ver Benito e Lupita é como se o destino nos tivesse guiado até eles. Nesse instante, Benito fez algo que deixou todos sem palavras. Animado por Lupita, que havia espalhado alguns brinquedos, ele começou a correr pelo jardim. Não era uma corrida rápida, mas seus movimentos mostravam uma liberdade e alegria que meses atrás pareciam impossíveis. Incrível, exclamou Miguel, que não parava de gravar cada momento. Ele está correndo sem ajuda. Lupita seguia Benito de perto, seus olhos brilhando de orgulho enquanto seu companheiro explorava o que poderia ser seu novo lar. A conexão entre eles era mais evidente do que nunca.
Eduardo se juntou à esposa e disse: sabemos que são especiais. Não só queremos dar-lhes um lar, mas também continuar seu trabalho de reabilitação. Pensamos em abrir o jardim para sessões de terapia com outros animais em situações semelhantes. Clara observava a cena, seu coração cheio de emoções. Benito descansava sob uma árvore, com Lupita aconchegada ao seu lado. Ambos pareciam perfeitamente em paz naquele novo ambiente. A decisão final é sua, disse Helena suavemente a Clara. Mas, como profissional, posso afirmar que este lugar é perfeito para continuar sua recuperação. Mercedes sempre acreditou que o destino tinha seus sinais. E naquele dia, algo realmente especial aconteceu. Um arco-íris apareceu no céu, formado pelos aspersores do jardim que ligaram sozinhos. Minha avó dizia que um arco-íris em momentos importantes é um sinal de bênção, sussurrou ela, segurando a mão de Clara. A equipe do centro de reabilitação trocou olhares de satisfação. Depois de meses de trabalho duro, todos tinham criado um laço forte. Ver Benito e Lupita tão à vontade naquele novo lugar era a melhor recompensa. A tarde passava, e a certeza de que aquele espaço não era apenas uma casa se tornava cada vez mais clara. Era o próximo capítulo de uma história de amor e superação que começou em uma noite de tempestade no refúgio Amanhecer. 6 meses após a primeira visita à casa dos Valverde, o jardim estava vibrante, cheio de vida e esperança. Benito, que havia se recuperado além do esperado, corria pelos caminhos projetados, sempre com Lupita ao seu lado, cuidando dele. A casa se transformou em um ponto de inspiração para famílias com animais que precisavam de cuidados especiais. Nos fins de semana, Eduardo e Ana abriam as portas para sessões gratuitas de reabilitação, onde Lupita, a pequena terapeuta felina, continuava a surpreender a todos com seus instintos. É incrível como outros animais reagem ao método Lupita, comentava Helena durante suas visitas regulares. O trabalho dele se tornou um modelo para centros de reabilitação em todo o país. Clara, que frequentemente visitava com Mercedes e Miguel, observava admirada como a antiga dupla de residentes se adaptara tão bem ao novo lar. O jardim, com suas rampas e áreas de exercício, era um testemunho do amor e dedicação dos Valverde. Você se lembra daquela noite de tempestade? Perguntou Mercedes a Clara, enquanto assistiam Benito se divertindo na piscina terapêutica. Quem diria que aquela gata encharcada mudaria tantas vidas? O refúgio Amanhecer também floresceu. A história de Benito e Lupita inspirou a comunidade, gerando um movimento de apoio que renovou as instalações e expandiu os programas de reabilitação. O vídeo da história deles já tem mais de 2 milhões de visualizações, anunciou Miguel, que agora gerenciava a comunicação do refúgio. Estamos recebendo mensagens de pessoas do mundo todo querendo saber mais sobre o método Lupita. Ana Valverde organizou uma pequena celebração para marcar 6 meses de Benito e Lupita em seu novo lar. O jardim estava decorado com flores e luzes, recriando a atmosfera daquela festa de amigos onde tudo começou a mudar. Durante a celebração, Benito mostrou o quanto havia progredido. Ele correu, brincou e pulou com uma liberdade que antes parecia impossível, sempre sob o olhar atento de Lupita, que desenvolveu novas técnicas de reabilitação que surpreendiam até os especialistas. Vocês criaram algo extraordinário aqui, disse Ricardo, observando outros cães em reabilitação seguindo os sinais de Lupita durante uma sessão de terapia em grupo. É mais do que um lar, é um verdadeiro santuário de esperança. O sol começava a se pôr sobre o jardim, banhando tudo com uma luz dourada. Benito e Lupita descansavam juntos sob sua árvore favorita, a mesma onde passaram seu primeiro dia no novo lar. O amor verdadeiro não conhece limites, refletiu Mercedes, enquanto o grupo observava a dupla extraordinária. Não distingue entre espécies, não se detém diante dos obstáculos, simplesmente transforma tudo que toca. Clara, com lágrimas de felicidade nos olhos, lembrou daquela noite angustiante na enfermaria do refúgio, quando Lupita se colocou entre Benito e o que parecia um destino inevitável. Agora, vendo seus antigos residentes cercados de amor e propósito, soube que milagres existem. Esta não é apenas a história de Benito e Lupita, concluiu Ana, abraçando seu marido enquanto observavam o jardim vibrante. É um testemunho do poder transformador do amor, da dedicação e da esperança.
E assim, sob o céu estrelado de Piracicaba, a história que começou em uma noite de tempestade continuava a escrever novos capítulos, inspirando outros a acreditar no poder do amor incondicional e da perseverança. Queridos ouvintes, a história de Benito e Lupita nos mostrou que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Para descobrir mais histórias emocionantes sobre o poder transformador do amor entre animais, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esta história com quem precisa de um lembrete de que milagres existem. Nos comentários, contem-nos sobre aqueles animais de estimação especiais que mudaram suas vidas. Esperamos vocês na próxima história, onde continuaremos celebrando o amor em todas as suas formas.